Você sabia que há muitos crentes, crentes salvos, crentes que conhecem a palavra de Deus, vivendo com um complexo de culpa? Eles estão sentindo um peso terrível sobre as suas costas. Porém, nós vamos ver nesta noite que isso não é necessário e nem esperado por parte de Deus. Quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós duas partes, a alma e o espírito. Não me perguntem a diferença entre elas, porque nem os maiores e melhores teólogos do mundo saberiam dizer. Mas são duas partes, sim, distintas. O homem, na verdade, ele é uma tricotomia, ele é uma divisão em três partes. Ele é o corpo, ele é a alma e ele também é o espírito. E 1 Tessalonicenses 5:23 explica como que isso funciona. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós que também somos espírito, alma e corpo, temos que preservar essas três partes em nós até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o nosso corpo, esse corpo físico, nós fazemos contato com o mundo exterior, ou seja, o mundo em que nós vivemos. E com o nosso corpo físico, nós possuímos, digamos assim, 5 sentidos. Aprendemos no livro de ciência: olfato, visão, audição, tato e paladar. Então, o nosso corpo físico possui esses 5 sentidos: olfato, visão, audição, tato e paladar. Mas a nossa parte espiritual também, que é a alma e espírito, possui também 5 sentidos. E daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Mas o corpo, ele faz contato com o mundo em que vivemos. A alma e o espírito já fazem contato com o nosso próprio ser e potencialmente com Deus, o nosso Criador. Por isso que a palavra de Deus ensina que Deus, ele é espírito, e como espírito, ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Então não adianta você querer adorar a Deus através do corpo. Hoje, muitas pessoas estão enfatizando o físico para adorar a Deus, mas a própria palavra dele diz que importa que ele seja adorado em espírito. Agora, o que a alma e o espírito do homem possuem? Bom, o lado espiritual do homem também possui 5 partes. São elas, aliás, deixe-me dizer isso, nós estamos usando essas 5 partes todos os dias, sem perceber: vontade, pensamento, emoção, consciência e a velha natureza. São 5 partes que eu e você estamos usando diariamente, sem perceber. Por exemplo, vontade. Vários de vocês usaram a vontade nesta noite para vir à igreja, amém, irmãos? Mas tantas outras usaram a mesma vontade para não vir. Deus, ele não criou robôs, ele não criou máquinas, ele criou seres humanos com livre arbítrio. E você, pela graça de Deus, nesta noite decidiu vir à casa de Deus, mas quantas vezes você e eu também, através da nossa vontade, decidimos não fazer a vontade de Deus? Pensamento. Você já ouviu o ditado: penso, logo existo. Mas os animais existem, no entanto, eles não pensam. Portanto, esse ditado não é assim tão científico. A diferença é que os homens conseguem pensar de forma abstrata. Já o animal não consegue sequer pensar que ele existe. Emoção. A emoção é a parte que o homem mais aprecia, pois através dela ele pode dizer: eu sinto, eu estou sentindo. Aí vem a consciência. Já é uma lista de regras e de normas com a qual todo ser humano nasce. Você sabia que todos nós nascemos com uma consciência? Através dela, todos os homens
podem dizer: eu devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo. Algo curioso, um dos cientistas que liderou o projeto do genoma humano era ateu. Mas depois de estudar o DNA do ser humano, ele abandonou o ateísmo. Ele abandonou o ateísmo. Aí o repórter perguntou quando ele começou a mudar de ideia a respeito de Deus. Ele disse: quando percebi que todos os seres humanos nascem com a noção de certo ou errado, independente do lugar, da raça ou do credo. Então eu percebi que a evolução não faria isso, só a criação de Deus. Amém, irmãos? Evolução jamais nos daria uma consciência, somente a criação de Deus poderia fazer com que eu e você já nascêssemos com uma consciência. E por último, a velha natureza. Todos os homens também nascem, com a tendência de fazer o que é errado. E com uma única exceção, Jesus Cristo, o único, que nasceu sem a natureza do pecado. Mas fora dele, ninguém mais. De onde vem o nosso complexo de culpa? A culpa pode ser real, muitas vezes ela existe, e muitas vezes irreal, ela não existe. Mas o segredo é nunca permitir que o complexo de culpa se desenvolva dentro de nós. Veja, 1 Timóteo 1, versos 5 e 6. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Então, meus irmãos, como podemos vencer o nosso complexo de culpa? Como podemos nos livrar deste fardo? Precisamos tomar 4 cuidados em relação ao nosso sentimento de culpa. 4. O primeiro deles, cuidado com a função de sua consciência. Qual é a função de sua consciência? Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nesta igreja, nós evitamos a lista do que pode e não pode. Ao contrário, nesta igreja nós sempre incentivamos os irmãos a fazerem a seguinte pergunta: convém? Se não convém, não pode. Edifica? Se não edifica, não pode. Nós não podemos ficar habitando nesta lista de regras. Pode isso, não pode aquilo e não pode isso. Antes, nós temos que sempre nos perguntar se convém, se edifica. A palavra de Deus também diz: quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se não glorifica a Deus, logo não convém. Amém, irmãos? Se não convém, logo não pode. Então nós precisamos nos afastar do legalismo e ao mesmo tempo nos aproximarmos do que convém e não convém. Quem depende da própria consciência para dizer o que é certo, para dizer o que é errado, está perdido, porque essa não é uma função da nossa consciência, esta é uma função da palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos, que nos diz o que é certo ou errado, amém, irmãos? E não a consciência do homem, ou a opinião do homem. Igrejas deixaram a Bíblia como única regra de fé e de autoridade para seguir agora a consciência dos homens. Consequentemente, nem todos agora acham errado o que era errado na época de Jesus, o que era errado na época dos apóstolos e até há poucos anos. Por quê? Porque deixaram de seguir a autoridade absoluta de Deus para seguir a consciência do homem. Uma de minhas filhas
Certa vez ela estava num grupo de jovens, e eles estavam discutindo vários assuntos, e surgiu a seguinte pergunta: é correto usar o rock cristão dentro da igreja para louvar a Deus? E a maioria dos jovens, que frequentavam boas igrejas, mas a maioria dos jovens disse que sim, é até um ato legítimo para atrair mais pessoas para o meio da igreja. Apenas ela e um outro jovem disseram que não é certo você usar as coisas do mundo para atrair o mundo. Mas note que a grande maioria daqueles jovens, quase todos eles, estavam usando a própria consciência para dizer o que era certo e o que era errado. E apenas 2 deles usando a palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, porque não é função da nossa consciência determinar o que é certo e o que é errado. É a função da palavra de Deus. É a função do Espírito Santo de Deus. Ele quem nos diz o que é certo e errado. E por isso, há 2 tipos de consciência entre o povo de Deus. A primeira delas é a consciência que sabe e faz. Eu sei o que é certo e eu faço. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Esta é a consciência liderada pelo conhecimento dos mandamentos e princípios que vêm da palavra de Deus. Quanto mais tempo você passa com a Bíblia, mais você conhece a Deus, melhor será a sua consciência. José do Egito, por exemplo, não adulterou com a mulher de Potifar, porque a sua consciência conhecia o mandamento de Deus: não adulterarás. Mas veja que a lei de Moisés ainda nem existia, mas o mandamento já existia. Já a mulher de Potifar, ela disse: vamos adulterar. Qual era a diferença entre os dois? José conhecia a palavra de Deus e a mulher de Potifar ainda não. Portanto, eu e você precisamos dessa consciência, que sabe e faz. Mas também existe no nosso meio a consciência que sabe e não faz. Paulo disse: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Pessoas que sabem da verdade, mas já se tornaram insensíveis, cauterizando a sua própria consciência. É aqui que começa o nosso complexo de culpa, quando sabemos e não fazemos. Davi, nós lemos hoje no Salmo 51, ele conseguiu suprimir a consciência dele por 12 meses, depois que adulterou e ainda mandou matar o marido da mulher. Foi preciso um profeta de Deus, Natã, para quebrar a consciência cauterizada do rei Davi. Já estava cauterizada, e foi preciso a morte de seu filho recém-nascido para quebrar-lhe o coração. Caso contrário, Davi nunca teria se arrependido do seu mal feito. Sua consciência já estava cauterizada. Ele já havia se convencido de que ele podia fazer o que fez, pois afinal de contas, ele era o rei de Israel. A consciência é muito importante. Graças a Deus, você e eu temos consciência. Mas quando ela está fora dos parâmetros de Deus, ela pode até ser uma arma do diabo para nos destruir, ao invés de nos ajudar. Quando eu estou na dúvida sobre algo que seja certo ou errado, quando não vejo uma explicação clara, e nítida nas Escrituras Sagradas, eu verifico, sempre com um crente mais espiritual que eu, para saber a opinião dele. E, geralmente, depois deste aconselhamento, as minhas dúvidas são dissipadas. Portanto, a função da nossa consciência não é determinar o que é certo ou errado. A função da nossa consciência
não é dizer eu posso, eu não posso. Esta é uma função da palavra de Deus. Por isso, nesta igreja, você não vai chegar e descobrir o que o pastor acha, mas você vai descobrir o que Deus acha. Amém, irmãos? Porque não é função da consciência, seja sua ou minha, determinar o que é certo ou errado. Esta é uma função única e exclusivamente da palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso? Em segundo lugar, cuidado com a reação de seu complexo de culpa. Davi, mais uma vez, diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A pessoa, quando tem um complexo de culpa, ela pode reagir de 4 maneiras, mas todas elas negativas. Primeira delas, justificando. Eu vou maltratar o Geraldo, porque ele me maltrata também. Eu vou tratá-lo da forma como ele me trata. Já que ele está me tratando assim, assim irei tratá-lo. É assim que alguns corruptos estão agindo, né? O nosso sistema é tão corrupto, eu também tenho que ser corrupto. Porque se eu não me corromper, eu não ganho dinheiro, eu sou passado para trás, eu fico para trás, então eu tenho que fazer parte do sistema. E assim a gente se justifica, né? Pecando contra Deus e pecando contra o próximo. O problema é que essa justificativa não alivia a nossa consciência. Ela continua pesada, ela continua incomodada, ela continua nos atrapalhando. O complexo de culpa continua lá. Na igreja nós temos irmãos que dizem: todos estão fazendo, então eu também posso fazer. Mais uma vez, esse tipo de justificativa não resolve o problema da culpa, porque a Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então não adianta se justificar. Segunda razão, projetando. Projetando ou projeção é quando você diz: a culpa não é minha, é da outra pessoa, é do sistema ou das circunstâncias, mas a culpa não é minha. Então nós projetamos a culpa sobre outras pessoas. Certa vez eu fui visitar uma irmã desanimada para com a igreja, deixou de vir à igreja, aí ela colocou a culpa no marido, colocou a culpa nos filhos, colocou a culpa nas circunstâncias, e de repente ela mesma parou e disse: pastor, chega, quer saber de uma coisa? A culpa é minha mesma, eu parei de ler a Bíblia, eu parei de orar, pastor, eu causei o meu próprio desânimo. E foi aí então que ela adquiriu forças para lutar contra o seu desânimo, quando ela deixou de projetar a culpa que era dela em outras pessoas e assumiu a sua própria responsabilidade. Cá entre nós, eu e você, nós somos peritos em projetar nossa culpa em outras pessoas. Nossos filhos estão sempre projetando a culpa deles em outras pessoas, ou nos irmãos mais novos, mais velhos, ou nos amigos, mas a culpa nunca é deles. O marido está sempre culpando a esposa, que por sua vez está sempre culpando o marido. Na igreja, o pastor culpa os irmãos, que por sua vez culpam o pastor. Isso aconteceu com o primeiro homem, que passou a culpa para a mulher, que passou a culpa para a serpente, mas Deus responsabilizou a todos. Amém, irmãos? Deus responsabilizou a todos. Terceira reação negativa, reprimindo. O que é reprimindo? É quando tentamos ignorar a culpa, evitamos pensar ou falar sobre o assunto. É aqui que começamos a cauterização da consciência. O problema ainda existe, está lá, mas não foi resolvido. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, nós teremos que lidar com ele. Então não adianta escondê-lo. E a quarta reação, retaliando. Vingança. Vingança
contra as pessoas e às vezes vingança contra nós mesmos. Pensamos em vingança, pagamento, penitências e criamos uma batalha espiritual dentro de nós. Uma jovem senhora, ela sentia muita amargura contra o pastor. Ela queria prejudicá-lo, fazê-lo pagar por todos os males que ele havia cometido na opinião dela. Então, a arma que ela encontrou foi a crítica, difamação. E ela procurou difamar o pastor de todas as formas. Mas ela percebeu que a vida dela não estava boa. Ela dava um passo para frente e 2 ou 3 para trás. Um para frente, 2 ou 3 para trás. E ela não prosperava em nada do que fazia. Certa vez ela me buscou para aconselhamento. E depois de ouvi-la eu disse: você está amarrada com um pecado de amargura. Vá para aquele pastor, peça perdão por todo o prejuízo que você causou a ele, e você vai ver como Deus poderá abençoar a sua vida. Ela foi, fez o que eu havia recomendado, e não é à toa que depois disso, a vida dela foi transformada. Ela se tornou gerente de banco, agente financeiro, e tanto quanto eu saiba, ela tem hoje a vida que pediu a Deus. Meus amados irmãos, não adianta retaliação, não adianta vingança. Cuidado com a função de sua consciência. Ela deve seguir a palavra de Deus e não a si mesma. E cuidado com a reação do seu complexo de culpa. Não adianta negá-la, porque ela não some sozinha. Em terceiro lugar, cuidado com as consequências do seu complexo de culpa. Agora sim, no Salmo 51, Davi disse: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nesta noite eu tenho certeza que todos nós conhecemos, se não todos, a grande maioria de nossos pecados. E a razão que conhecemos é porque eles estão diante de nós. Não estão escondidos. Eles estão ali, patente, na nossa frente. Davi, ele reconheceu isso. Ele sabia do que estava falando. Mas o que acontece quando o coração está pesado e permanece pesado por causa da culpa? Primeiro, perda do respeito próprio. Davi disse: Deus, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi se sentia tão culpado, ele se sentia tão sujo, ele se sentia tão miserável, que ele pediu para Deus nem olhar para ele. Veja então, Davi se desvalorizou até como ser humano. Irmãos, há uma diferença muito grande entre humildade e falta de respeito próprio. Humildade é não pensar nada de si mesmo. Falta de respeito próprio é pensar somente o pior a seu respeito. Pensar apenas o pior a seu respeito. Veja o que acontece. Certo pastor, ele estava vivendo em pecado. Ele não estava vivendo de acordo com o que ele ensinava. Por causa disso, ele parou de pregar contra o pecado. Ele mudou o estilo de suas mensagens. Por causa disso, ele também parou de corrigir a igreja, disciplinar a igreja, orientar a igreja. Muitos pais fazem isso também. Eles se sentem os piores pais do mundo. E por causa disso, eles param de corrigir e disciplinar os seus filhos. Todo crente que vive no pecado, ou tem complexo de culpa, chegará a este ponto se ainda não chegou. Satanás, irmãos, irá convencê-lo que você não vale nada e não serve para nada. Segunda consequência é a ansiedade. Davi
disse para Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ora, se ele pediu por alegria, porque ele não tinha. E sustém-me com espírito voluntário. Tudo que ele fazia era na marra, era na força. Há muitas razões para a ansiedade, mas uma delas é complexo de culpa. Eu li em um artigo científico que 80% ou mais dos problemas de saúde hoje em dia estão relacionados à ansiedade. Sério, não é? Ansiedade. A culpa é a grande culpada. O hipocondríaco, por exemplo, ele acha que a qualquer momento do dia ou da noite, Deus vai enviar uma doença maligna para tirar a vida dele, porque ele merece pagar por todos os seus pecados. No entanto, o que a palavra de Deus diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Hebreus 8:12, olha o que diz: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. E apesar dessas promessas maravilhosas, a ansiedade tem roubado a nossa fé, nossa esperança, nossas forças em Deus. Há bons crentes em nossas igrejas que não estão fazendo nada, porque já perderam o respeito próprio e estão preocupados com o que já passou. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, o homem pode se lembrar do nosso passado, o homem pode se lembrar das nossas mazelas, mas se Deus nos livrou, ninguém mais pode nos prender. Se Deus nos justificou, ninguém mais pode nos condenar. Mas a ansiedade não nos permite ver assim. Cuidado, então, com as consequências do seu complexo de culpa. E em quarto e último lugar, cuidado com as causas do complexo de culpa. Davi disse: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está constantemente, sempre diante de mim. Se confessar e não abandonar os pecados, Deus não abençoa. Para Deus abençoar, nós temos que confessar e abandonar. A causa número 1 sempre será o pecado. Todos nós temos razões, eu, você, para possuirmos nesta noite complexo de culpa. Se não é uma esposa que nós machucamos e ofendemos, é um dos filhos, ou os nossos pais, ou um amigo de trabalho, ou Deus mesmo. Todos nós aqui temos motivos para termos complexo de culpa, todos. Mas Deus não deseja isso, irmãos, para as nossas vidas. Então, primeira razão que temos complexo de culpa: pecados não confessados, não abandonados. Davi resolveu este problema, ele disse: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Se confessar e não abandonar, complexo de culpa continua, só vai piorando. Abandonar o pecado é essencial para clarear a nossa mente. Jesus disse para um homem que ele havia acabado de curar, ele havia acabado de restaurar de uma doença de 38 anos. Eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então note, Jesus era a favor de perdoar pecados, mas era a favor também de abandonar esses pecados. Um ouvinte da rádio BBN Internacional me procurou em Taubaté, e ele me disse: pastor Rômulo, eu sou alcoólatra, mas há 5 anos eu não bebo. Porém, ele ainda se chamava de alcoólatra, porque ele ainda tinha muita vontade de beber. Pastor, há 5 anos eu não bebo,
mas eu tenho muita vontade de voltar a beber. E quando eu sinto muita vontade, então eu escuto a rádio BBN Internacional e os seus programas, e a vontade passa. Mas, pastor, é uma luta diária, é uma luta constante. E eu disse para ele: irmão, ser tentado não é pecado. Amém, irmãos? Pecado é cair no pecado, né? Pecado é cair na tentação, mas ser tentado não é pecado. Outra causa do complexo de culpa: pecados de omissão. O que é o pecado de omissão? Davi disse: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Por causa do pecado, por causa da culpa, Davi havia deixado, irmãos, de ser uma luz, de ser um testemunho perante os homens. Com seus hinos, instrumentos de cordas, ele levou muitos homens ao conhecimento de Deus, mas agora, por causa do pecado, da vergonha, ele deixou de ser uma influência. Davi sabia que devia evangelizar, mas por causa da culpa não evangelizava. Você sabia que omissão é o maior pecado que existe dentro da igreja? Omissão. Nós sabemos o que Deus pede, mas não fazemos. Quando alguém diz assim para mim: pastor, eu vou orar sobre o que o senhor está me pedindo, eu já sei que a resposta é não. Principalmente se é algo assim, muito claro na Bíblia, algo muito evidente na palavra de Deus, mas a pessoa diz: eu vou orar a respeito, aí eu já sei que a resposta é não. Neste caso, o crente continua, com peso no coração, mas não sabe por quê. Ele diz: eu não fiz nada. É por isso mesmo, porque você não fez quando deveria estar fazendo. É o pecado de omissão. Terceira consequência, terceira causa: pecados de ressentimento. Esse pecado é prevalente entre nós. Jesus disse: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Sério, não é? Mas muitos de nós têm ressentimento contra outras pessoas. Poucas pessoas dentro da igreja seguem este mandamento. Conclusão: ficam amarradas, não conseguem progredir na vida cristã e não sabem por quê. A razão é simples: ressentimento. Posso te contar um segredo? O mundo é um lugar de injustiça. O mundo é um lugar de coisas erradas. Ninguém vai ser transformado por tua causa. O vizinho, ele não vai desligar o rádio alto por tua causa. Ninguém vai se modificar por sua causa. O mundo é um lugar de injustiça. E quem não aprende a perdoar e a pedir perdão, sempre terá problemas com o complexo de culpa. Simples, não é? Quem não aprender a perdoar e a pedir perdão, nunca vai vencer o seu complexo de culpa. Para finalizar, a cura para o nosso complexo de culpa se encontra em Filipenses 4, versos 6 a 7. Lá Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é a cura para qualquer sentimento de culpa. Isaías 53, 5, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados. Jesus é a solução para a culpa. Então, nesta noite, você e eu temos a escolha: graça ou culpa? A escolha é nossa: graça ou culpa? Eu creio que você deveria escolher a graça. E eu tenho certeza que é o que Deus quer que você escolha. Você pode sair daqui debaixo de muita culpa, até por não ter recebido esta mensagem. Mas você também pode sair daqui completamente aliviado, porque você decidiu realmente confessar e abandonar os seus pecados.